noite. Paz do Senhor, meus irmãos. Também dispostos? Eu espero que continuem. Não quero deixar ninguém mal disposto. Mas se fôssemos embora agora, já iríamos satisfeitos, não? O que é que acham? Nem todos concordam comigo. Vá lá ver. Quantos é que concordam comigo que se saíssemos agora, se fôssemos embora, já íamos satisfeitos? Ainda assim, eu acho que não consigo convencer-vos. Mas está bem. Há pessoas que acham que o cristianismo, ou que ser cristão, é alguma coisa monótona, é alguma coisa que tem assim um aspecto cinzento. Mas nós acabamos de ver aqui uma das formas, uma das expressões do nosso viver cristão. Há muitas formas de nós nos expressarmos como cristãos e mesmo através destas coreografias, destas danças, nós podemos mostrar quem somos também. E estes jovens acabaram de o fazer de uma forma muito interessante e creio que durante as férias eles devem ter, através do seu talento, eles devem ter mostrado também um pouco aí pelas ruas de Portimão, e não só o que significa de facto ser cristão. É ter vida, vida com abundância. É ser alegre, é ser dinâmico, é ser divertido também, ou não? Amém? Certamente. Muito obrigado por nos receber. Agradeço particularmente aos pastores da igreja pela possibilidade de estarmos aqui. Esta foi uma semana que está a terminar hoje, uma semana muito agradável para nós, digamos que nos foi oferecida. É sempre bom quando nos oferecem alguma coisa, não é? E oferecerem uma semana a alguém que vem lá da capital para estar aqui no Algarve, onde em qualquer lugar é bom estar, é agradável. E foi isso que aconteceu connosco. De facto, alguém fez o favor de nos presentear com uma semana num dos lugares bonitos aqui de Macau. De Macau, que eu também já estive em Macau. De Portimão, ou do Algarve, melhor dizendo. E qualquer dos lugares aqui no Algarve, certamente que é um bom lugar para descansar, para passar férias. E onde nós estivemos, eu não vou dizer porque não vale a pena, porque foi um bom lugar, de facto, mas foi também um bom tempo que nós passamos, deu para retemperar forças, deu para descansar e deu também para visitarmos algumas igrejas, tal como estamos a fazer aqui nesta noite. Então, foi assim uma semana diferente, quebraram um pouco a nossa rotina, de volta dos livros, de volta das revistas e outros afazeres, e poder tirar uns dias para estarmos descansados é sempre bom e foi o que aconteceu connosco nesta semana. Eu queria deixar convosco alguns pensamentos com base num personagem da Bíblia que foi muito importante no tempo do Novo Testamento. Estou a falar de Paulo. Paulo, ele tem escritos, que continuam a ser os escritos de Paulo, que de alguma maneira são polémicos. Parece que não são suficientemente claros. Mas muito daquilo que Paulo escreveu é perfeitamente entendível por todos nós, ou pelo menos pela maioria de nós. E, de facto, Paulo deixou-nos um legado em termos espirituais, em termos de fé, em termos de vivência cristã, um legado fantástico. E se me pedissem a mim para eu fazer um resumo da vida de Paulo, sabendo eu à partida que foi uma vida tão rica em experiências, seria difícil para mim fazer esse resumo da vida de um homem que foi tão importante no tempo da Igreja Primitiva, no tempo do Novo Testamento, e continua a ser importante para nós. Mas sabe, quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, o seu filho na fé,
E quando Paulo pressente, se apercebe que já está na parte final da sua vida, da sua carreira, Paulo, ainda um homem lúcido, mas apercebendo-se que o fim da sua carreira está a chegar, ele escreve a Timóteo e, em jeito de resumo, ele define a sua vida em 3 palavras importantes. Foram para ele e são 3 palavras importantes para nós também. E eu gostava que os irmãos abrissem as vossas Bíblias, aqueles que têm a Bíblia consigo, naturalmente, para que pudéssemos então ler esse versículo onde estão essas 3 palavras em que Paulo faz um resumo, uma súmula da sua vida. E que são suficientes, de facto, para nos ajudar a compreender como foi a vida deste homem. Ele não começou muito bem, mas ele terminou de forma extraordinária. Sabemos que Paulo, ele começou como um religioso, com muito zelo pelas coisas de Deus, mas com pouco entendimento. Até que num determinado momento do seu percurso como religioso, ele teve um encontro com Jesus, aquele que mudou por completo a sua vida. Se calhar um pouco o que aconteceu com cada um de nós aqui nesta tarde, ou com alguns de nós. Provavelmente nós fomos religiosos durante um tempo da nossa vida, fomos zelosos por aquilo que vivíamos, por aquilo que acreditávamos, mas um dia nós encontramos Jesus. Jesus veio ao nosso encontro. E aí deu-se uma mudança, aí deu-se uma transformação, aí deu-se início a um novo período da nossa vida, à semelhança daquilo que aconteceu com Paulo. Deixa-me então ler este versículo, ou talvez nós vamos começar a partir do versículo 6, capítulo 4 da segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, seu filho na fé, e vamos ver o que é que diz. Versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação e o tempo da minha partida está próximo. Ele tem consciência de que está a chegar ao final da sua carreira. Mas no versículo 7, como que ele manifesta satisfação pelo dever cumprido. Nestas 3 palavras que ele usa. Ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E depois no versículo 8 ele diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém. Parece que há aqui alguma pretensão da parte de Paulo. Ele ainda está do lado de cá da vida, mas ele acredita que o espera um futuro glorioso. E acredita também que esse futuro que está à espera dele não está reservado só para ele, pelo facto de ele ser um daqueles combatentes guerreiros da fé, como poucos, mas Paulo acredita também que esse futuro glorioso está reservado para todos aqueles que amarem a sua vinda. Ou seja, todos aqueles que permanecerem firmes e fiéis até ao fim, todos aqueles que combaterem o bom combate, acabarem a carreira e guardarem a fé, todos esses podem também e devem também aspirar a receber aquilo que Deus tem preparado. E se nós pudéssemos ter um vislumbre daquilo que Deus tem preparado para nós, então nós, se calhar, nos esforçaríamos e lutaríamos para que pudéssemos chegar ao fim e pudéssemos dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo olha para trás e olha com satisfação. Como eu disse no princípio, apesar de ele não ter começado bem, mas ele olha para trás e em retrospectiva ele consegue de relance ver a sua vida e de alguma maneira ele sente satisfação porque ele conseguiu chegar
até ao dia em que ele expressa estas palavras. E depois, Paulo olha com confiança para o futuro também. Ele sabe que aqui neste mundo ele já não tem muito mais para fazer, mas ele tem consciência também que combateu o bom combate, que acabou a carreira, guardou aquilo que lhe tinha sido dado, confiado para que ele guardasse. Agora ele estava confiante também no futuro que o esperava. Mas, quando ele olha à sua volta, e isso está no versículo 10, Paulo sente alguma tristeza, porque apesar de ele estar feliz por ter chegado ao final da sua carreira e saber que se ia encontrar com o seu Senhor mais dia, menos dia, ele olha à sua volta e com alguma tristeza ele faz uma constatação no versículo 10. Pois Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente. Paulo mostra aqui alguma insatisfação, alguma amargura, porque houve alguém que foi um companheiro dele, mas que a partir de uma certa altura descarrilou, a partir de uma certa altura deixou o Senhor, deixou os caminhos do Senhor e começou a seguir o seu próprio caminho. Todos nós conhecemos alguém, provavelmente e infelizmente, que até eventualmente poderia estar aqui esta noite, neste lugar, a ocupar uma destas cadeiras vazias, que por alguma razão ficou pelo caminho. Mas eu quero incentivar-vos nesta noite, a todos vós, e estou a falar para mim também, para que nós possamos manter-nos firmes e fiéis ao Senhor. Possamos permanecer na luta, possamos permanecer no combate, possamos permanecer na corrida e possamos guardar aquilo que nos tem sido confiado. Para que, quando chegar à altura de nós nos encontrarmos com Deus, possamos estar preparados e com confiança a guardar o momento em que nós nos vamos encontrar com Ele. Há muita gente sem esperança, sem certeza do presente e muito menos quanto ao futuro, e alguns acham que o futuro pertence a Deus e pertence naturalmente, e até ficam de alguma maneira chateados connosco, cristãos, quando nós afirmamos que um dia, se formos fiéis, nós iremos encontrar-nos com o Senhor, iremos estar com Ele para todo sempre. Algumas pessoas acham de alguma arrogância nós fazermos uma tal afirmação. Mas à semelhança de Paulo, nós podemos também ter essa certeza, ter essa confiança, que se a nossa consciência não nos atraiçoa, se nós permanecermos fiéis, um dia podemos e devemos aspirar a estar com o Senhor para todo sempre. Amém? E receber aquele bem-vindo caloroso que está reservado para aqueles que chegarem ao fim. E ouvirmos da parte do Senhor: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança aquilo que vos está reservado desde a fundação do mundo. Você pode imaginar aquilo que nos está reservado, aquilo que nos está preparado, aquilo que o Senhor preparou para nós, está à nossa espera. Amém. Então importa que nós fiquemos firmes e fiéis até ao fim, para que possamos receber essa recompensa que o Senhor tem para nós. Tudo o que nós precisamos fazer é permanecer. Amém? É lutar, é guardar, para que no final nós possamos então receber aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, estas 3 palavras que encontramos aqui no versículo 7, elas são muito importantes. Foram importantes para Paulo e são importantes para nós. Combati o bom combate, disse o apóstolo, acabei a carreira e guardei a fé. Sabe, eu às vezes penso que há cristãos que não têm uma noção exata do que é que eles são em vida enquanto estão aqui e nesta caminhada como cristãos. Eu penso que às vezes que haverá cristãos que acham que são como crianças, bebés, que estão rodeados de todo o conforto, de todos os cuidados, assim tipo jardim de infância, em que
se estamos para cair, logo a ama ou a pessoa que está a cuidar de nós vem e nos auxilia. Na realidade, perdão, a garganta. Na realidade, Deus cuida de nós, Deus protege-nos, Deus toma conta de nós. Mas Ele quer que nós tenhamos também, por outro lado, a atitude de guerreiros, de combatentes. Porque, meus irmãos, como igreja e como cristãos, nós temos que ter noção de que nós estamos num combate, nós estamos numa guerra. Não foi só Paulo que teve que combater nos seus dias, como cristão. Nós temos as nossas lutas espirituais e não só, mas aqui estamos a falar de lutas espirituais. Porque quando Paulo está a falar, combati o bom combate, ele está a pensar em termos espirituais. E como soldados, nós precisamos de ter algumas noções de como combater. E precisamos estar certos também se estamos do lado certo, a combater pela causa certa, debaixo da autoridade da pessoa certa. Amém? Saber com que armas é que nós podemos enfrentar essas batalhas, essas lutas. Porque, meus irmãos, esta figura do lutador, do combatente, não tem nada a ver com andarmos a guerrear-nos uns com os outros. Andarmos a lutar uns contra os outros. E não estou a falar aqui em relação aos irmãos, atenção. De uma forma geral. Essa não é a luta na qual nós estamos envolvidos. E essa é uma luta estéril. Não nos leva a lado nenhum. Gastamos forças, gastamos energias e só nos sentimos mal connosco próprios. A luta em que nós estamos envolvidos é uma luta espiritual. E para essa luta, nós temos armas apropriadas, ok? Temos armas indicadas para podermos estar na frente de batalha, podermos não só usá-las e sermos mestres no uso dessas armas, cuidarmos de nós, mas também cuidarmos daqueles que estão à nossa volta. Porque na frente de batalha é isso que acontece. Quem está na frente de batalha cuida de si, mas também cuida daqueles que estão à sua volta. E é pena que no exército de Deus, infelizmente, alguns estejam a tombar, porque outros à sua volta não foram capazes de cuidar da vida deles. De alguma maneira nós somos responsáveis, uns pelos outros, ou não? Somos. E estando envolvidos nesta guerra espiritual, nós temos que estar preocupados uns com os outros e temos que nos proteger, temos que nos guardar, temos que nos amparar, temos que nos suportar. E este suportar não é aquele tipo de suporte que em que nós pomos o nosso ombro, mas fazemos-lo com muito sacrifício. Não, este tipo de suporte e suportar é uma forma deliberada de nós apoiarmos aqueles que estão em necessidade à nossa volta. Então, há uma série de privilégios, mas há também uma série de obrigações, de responsabilidades que nós temos. Então, meus irmãos, precisamos de, nesta noite, saber se nós estamos a lutar com as armas corretas, se estamos do lado certo da trincheira, se não estamos a atingir-nos uns aos outros. Ouviu o que eu disse? Se não estamos a atingir-nos uns aos outros, ou se estamos a proteger-nos uns aos outros. E se estamos debaixo da orientação, se estamos debaixo da direção, se estamos debaixo da liderança daquele que é o capitão deste exército do qual nós fazemos parte, que é o Senhor Jesus. Amém? Quando nós estamos debaixo da sua tutela, da sua orientação, da sua direção, então nós estamos no caminho certo. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, Paulo assume-se como um combatente e ele usa esta figura do guerreiro.
E é bom que nós entendamos de uma vez por todas que nós somos guerreiros, que nós estamos aqui para lutar por nós, a nossa luta, mas estamos aqui para lutar pelos outros também. E pensar que à nossa volta pode haver alguém que seja mais fraco do que eu e que precise da minha ajuda. E eu tenho que estar pronto, eu tenho que estar disposto, tenho que estar disponível para ajudar esse que está ao meu lado e que se calhar está a fraquejar. E eu preciso de estar ali. Ele precisa de saber que pode contar comigo, pode contar com a minha ajuda. Então, em primeiro lugar, eu sou um combatente, à semelhança de Paulo. Certo? Em segundo lugar, Paulo usa uma outra figura. Ele diz: acabei a carreira. Paulo, no seu tempo, ele, não sei se alguma vez, ele foi a alguma das arenas romanas e viu os lutadores, ou se esteve a ver aqueles que andavam a correr lá nas pistas, não faço a mínima ideia. Ninguém pode dizer se foi ou não. De qualquer modo, Paulo conhecia, ele tinha ouvido falar dos lutadores e ele foi buscar esta figura para nos mostrar, de facto, um dos aspectos da vida cristã. Como eu já referi, somos lutadores, somos combatentes, somos guerreiros e temos de estar preparados para enfrentar as batalhas. E são muitas, meus irmãos. Mas ele deve ter visto também os atletas na pista a correrem. E quanto a isto também há muitas lições que nós podemos aprender daqui. Em primeiro lugar, quando pensamos numa corrida, nós pensamos numa série de pessoas que se prepararam previamente, que se inscreveram e que entram na corrida. E, meus irmãos, nesta corrida espiritual, nós precisamos estar preparados também. E todos nós somos chamados a participar nesta corrida. E ao contrário daquilo que acontece nos meios profissionais, em que só 2 ou 3 é que recebem o prémio máximo, nesta corrida espiritual na qual estamos envolvidos, e esta é a boa notícia, é que todos nós, com mais ou menos dificuldades, podemos receber o prémio e certamente que iremos receber o prémio. Só temos que chegar ao fim. Não podemos é desistir. Há um artigo interessante, eu sou suspeito em dizê-lo, que saiu neste número da revista Mulher Criativa, escrito por mim, em que eu dei o título Não Desistas. E há uma história que eu fui encontrar, fruto de um programa de televisão que eu vi, de um homem muito conhecido nos Estados Unidos como tratador de cães. Provavelmente alguns de vocês já ouviram. César... Como é que é? Vocês sabem. É um homem muito famoso. E é um homem que é muito procurado porque parece que ele sempre tem solução para quem traz o seu animal de estimação, o seu cão. E eu presumo que eu não li estatísticas sobre a forma ou sobre o sucesso do trabalho deste homem, mas a verdade é que ele tem uma taxa elevadíssima de sucesso na forma como ele ajuda não só os animais problemáticos, estamos a falar de cães de companhia, mas ele também ajuda os donos, porque é interessante, ele chegou à conclusão de que às vezes a reação dos animais é um pouco fruto da reação dos donos. Então, a lógica dele é, em alguns casos, é preciso primeiro tratar as pessoas para depois tratar dos cães. É curioso, não é? E é isso que ele tem feito. E num dos últimos programas que eu vi, achei interessante, porque lhe foi trazido um cão difícil. E, neste caso, era uma senhora, a dona do cão não conseguia fazer nada. Tentou, e ela própria também, de alguma maneira, estava ligada ela era uma tratadora também de animais, mas ela não conseguia, sentiu-se impotente, levou ao César, e ele, depois de estar algum tempo com o cão, achou que ele teria que enviar o cão para uma outra entidade,
porque ele achava que o cão, apesar de ser difícil, ainda tinha alguma possibilidade. Então ele enviou o cão para uma outra entidade que de facto ajudou esse cão. E sabem, foi interessante. O cão nunca mais pôde ser um cão de companhia, mas acabou por ser um cão entregue a um estabelecimento prisional, imaginem, depois de treinado para encontrar telemóveis nas celas dos reclusos. Frustração para aquela dona, que tinha o cão, gostaria de ter o cão sempre consigo, um cão de estimação, de companhia, mas não foi possível. Mas sabe, César, ele disse uma coisa muito interessante sobre o cão. Olha, este cão ou abandonamos ou deixamos aí à sorte e ele vai andando por aí, pelas ruas, e um dia acabará por ser morto. Ou então é mesmo abatido, se chegarmos à conclusão de que não podemos fazer nada por ele. Mas ele tinha uma percepção de que ainda era possível fazer alguma coisa por aquele cão. E em relação a isto de desistir, e era por isso que eu chamei aquele artigo que eu escrevi, o título Não Desiste. O que me impressionou em tudo isto, uma frase que ele disse para as pessoas a quem ele estava a tentar ajudar: não desista nunca do seu cão. E eu pensei, ora, toma lá. Se estas pessoas estão encorajadas a não desistir do seu cão, por que é que eu hei de desistir também com facilidade? E porque com que direito é que alguns de nós desistem com facilidade também? Meus irmãos, se nós queremos de facto chegar ao final, se nós queremos alcançar aquilo que Deus tem para nós, então nós não podemos desistir em tempo algum. É verdade que a nossa fé, ao longo do tempo, eu penso que mesmo Paulo deve ter tido os seus momentos. Ele nem sempre esteve na crista da onda. Ele nem sempre esteve lá no topo da montanha. Ele deve ter tido os seus momentos baixos. A sua fé não esteve sempre estável, provavelmente. Nem a nossa fé estará. Mas, meus irmãos, o importante é nós permanecermos. Ou no cimo da montanha, ou no vale. Pode acontecer, e já aconteceu certamente a alguns de nós, que estamos naqueles momentos em que parece que levamos tudo à nossa frente em termos espirituais. Nos sentimos tão fortes, tão ousados, tão capazes, que achamos que somos capazes também de ultrapassar todas as montanhas, mesmo aquela que parece ser intransponível. Mas haverá momentos na nossa vida também em que parece que não valemos nada. Nos sentimos imprestáveis, nos sentimos impotentes, achamos que não vale a pena continuar. E há alguns que cruzam os braços, baixam os braços. Meu irmão, eu quero dizer-te nesta noite, não desistas. Não baixes os braços. Continua a lutar com as armas da tua milícia. Continua com os teus olhos postos no Senhor, porque é dele, é dele que vem a força, é dele que vem a coragem. Enquanto nós mantivermos os nossos olhos postos nele, e não nas dificuldades nem nas circunstâncias, então nós estamos no bom caminho. Mesmo com dificuldades, mesmo nas lutas, mesmo passando por momentos menos bons, mas continuando com os nossos olhos postos nele, nós nos sentimos animados, nós nos sentimos entusiasmados, de alguma maneira, para poder prosseguir. Amém? Em terceiro lugar, e eu vou concluir, meus irmãos, Paulo usa uma outra expressão muito importante também. Guardei a fé. É possível nós perdermos, pelas palavras de Paulo, é possível nós perdermos aquilo que o Senhor nos tem dado. Aquilo que nós temos ganho ao longo dos anos. Aquilo que nós temos ganho ao longo do nosso percurso como cristãos. É possível. É possível nós perdermos a fé. É possível nós perdermos o amor. A Bertina falou do amor que se pode perder. É possível nós perdermos a alegria. É possível nós perdermos tantas outras coisas. E para que nada se perca, meus irmãos, nós temos que ter uma atitude de proteção, de guarda.
temos que ter em mente que aquilo que nós temos recebido de Deus, da parte de Deus, por exemplo, os dons espirituais, tantas outras coisas que nós podíamos mencionar aqui nesta noite que temos recebido da parte do Senhor, tudo isso são bens, tudo isso são elementos preciosos que nos foram confiados. E sabe, há alguém que está pronto para nos tirar todas essas coisas, uma a uma, ou se possível até todas de uma vez. Nós conhecemos, temos um inimigo que, se puder, nos vai tirar tudo aquilo que nos tem sido dado, que nos tem sido confiado. Mas nós não estamos aqui para ser perdedores, mas para ser ganhadores. Amém? Nós não estamos aqui para ver aquilo que de bom o Senhor nos tem dado e ver uma após outra dessas coisas, a vê-las perderem-se. Então nós precisamos ter uma atitude de alguém que está determinado em guardar, em proteger. E se os irmãos repararam, estas três palavras, estas três expressões que Paulo usou, combater, correr e guardar, são três expressões dinâmicas. São três palavras de ação. Combater implica ação. Okay? Correr implica ação. Mas proteger implica ação também, ou não? Alguém que está a proteger tem que estar atento. Provavelmente, se é um guarda, terá que ter uma arma consigo para proteger um bem que lhe foi confiado. Então, Paulo fala de três palavras que são muito importantes e que são dinâmicas. Guardar, combater, correr. Meus irmãos, estamos dispostos a permanecer na luta? Porque assim, só o Senhor sabe quando é que nós iremos encontrar-nos com Ele. Não quer dizer que, ao usar estas expressões de Paulo, que isto se aplique só a alguém que está, prestes a se encontrar com o Senhor. Não. Combater, lutar e guardar é um processo que nos há de acompanhar ao longo da vida. Ao longo da nossa caminhada enquanto cristãos, nós vamos lutar em cada dia, nós vamos correr e nós vamos proteger aquilo que nos tem sido confiado. E a minha pergunta nesta noite é: estamos nós a combater o bom combate? Estamos nós na pista a correr, determinados em chegar ao fim? Estamos nós com a atitude de alguém que não pretende largar mão daquilo que tem recebido da parte de Deus? Eu convidava-vos para ficarmos em pé por uns momentos. E nós vamos orar ao Senhor. E eu vou fazer uma oração simples. Vou pedir ao Senhor que nos ajude, a mim e a cada um de nós, para que nós nos mantenhamos. Amém? Nos mantenhamos na luta. Lutar por nós, lutar pela nossa família. Claro, temos que lutar pelo nosso emprego, temos que lutar por tantas coisas em termos profissionais e naturais, mas também há lutas espirituais, lutar pela nossa família, lutar pelos nossos filhos, lutar pelo nosso casamento, lutar também enquanto membros da igreja. A igreja também está envolvida numa luta espiritual e nós todos fazemos parte deste corpo, então também devemos estar unidos e envolvidos nesta luta. Então há várias lutas. Vamos orar ao Senhor para que Ele nos ajude, amém? Para que nós permaneçamos na luta, para que nós permaneçamos na corrida e para que nós permaneçamos também em guardar, em proteger aquilo que o Senhor nos tem dado. Quantos acreditam nesta noite que o Senhor nos tem dado coisas preciosas que nós precisamos guardar com todas as nossas forças? Dons espirituais, dons naturais, talentos, a alegria, o gozo da salvação, a palavra de Deus, tantas coisas que nos têm sido dadas, que nos têm sido confiadas. Meus irmãos, vamos guardar, amém, com todas as nossas forças aquilo que Deus nos tem dado. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que Tu nos tens dado de estarmos nesta noite, neste lugar,
e aqui, Senhor, podermos falar contigo e podermos também escutar a tua palavra através das coreografias, através dos cânticos, através da tua palavra. Senhor, acreditamos que tu, de alguma maneira, nos tens falado, Senhor. Deus, ajuda-nos para que nós permaneçamos firmes e fiéis. Senhor, que nenhum de nós, nesta noite, e se porventura alguém aqui, Senhor, que está a ponto de desistir, Pai querido, em nome e no poder de Jesus, eu oro para que tu renoves as forças desse querido irmão, dessa querida irmã, desses irmãos que estarão em dificuldade, Senhor, para que eles permaneçam na luta, para que eles permaneçam na batalha, para que eles permaneçam na corrida, para que eles se mantenham, Senhor, empenhados em proteger e em guardar aquilo que tu tens confiado. Sim, Senhor, sê com cada um de nós, nesta noite e sempre, sê com esta igreja também, Senhor, para que esta igreja continue a ser, Senhor, uma referência nesta cidade, Senhor. Continua a proclamar as boas novas do Evangelho, Senhor. Continua a ser sal e luz. Continua a ser bênção e referência neste lugar. Pai, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu entrego o culto aos pastores. Graças a Deus.